mas não podeis agora suportar. Esse é o versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 16. Nós vamos falar também sobre o 13, mas primeiro vamos conversar sobre esse 12. Ou seja, Jesus, ao vir a nós, ainda encontrou a humanidade num patamar de evolução, ainda eu diria assim, pequeno, precário ainda, onde muita coisa que Jesus poderia falar, por exemplo, falar do plano espiritual, ele não poderia, né? Ele não poderia falar, né? O próprio Nicodemos pergunta, quando Jesus está falando a ele da encarnação, porque quando ele fala a Nicodemos da reencarnação, que é a lei, isso ele entendia, porque ele sabia que o espírito podia voltar e isso era normal, isso é a lei. Agora, a encarnação é como o espírito se acopla, né, à matéria, quando ele mergulha na matéria. Ele vai perguntar como pode isso fazer-se. E ele, Jesus, não consegue falar para Nicodemos, porque apesar dele ser um doutor da lei, ele ainda estava com as suas estruturas bastante ligadas assim à cultura de então, né? Então ele não podia, Jesus não podia falar para ele como é que um espírito se acopla ao corpo, como é que uma criança é formada, porque a encarnação se trata do processo da encarnação. A reencarnação é a lei que faz com que nós estejamos de volta. Agora, a encarnação, né? A encarnação, ele vai tratar das questões biológicas, né? Das questões da união dos dois gametas, masculino e feminino, né? Da junção, da união desses dois gametas, da formação do zigoto, que é aquele ovo, né? Aquela primeira grande célula que vai depois se desdobrar. Então, hoje nós já poderíamos responder para o Nicodemos, porque já entendemos um pouco de biologia e também de genética, né? Dos processos químicos que ocorrem no momento em que vai haver e há essa ligação dos dois gametas e da junção do perispírito, né, com essa área física, e onde nós vamos ver que ali demanda conhecimento um pouco de química, né? Aquela parte iônica, onde são áreas que atuam como se fosse ímã, atraindo assim o próprio perispírito, né? E daí da formação do próprio corpo depois, né? Que isso vai acontecendo célula por célula, porque aquela primeira grande célula, né? Que é o zigoto, que é o ovo que a gente chama, ele vai começar a se multiplicar. E na medida que essa multiplicação celular vai acontecendo, o perispírito vai se integrando ali a essas células que vão sendo multiplicadas, e isso vai acontecendo durante toda a formação do corpo da criança, né? Da gestação, né? E que só vai se completar quando a criança tiver 7 anos. Então, a partir dos 7 anos, o espírito está integrado, ou seja, a alma, né? Está integrada aquele comboio celular, aquele carro fisiológico, que é o corpo, no aspecto físico, porque no aspecto psicológico ele só vai se completar lá pela
pelos 15, 16 anos, né? Onde então lá ele vai estar, digamos assim, fazendo uma espécie de suprassumo, de resumo da educação que recebeu e da educação, ou seja, das tendências que ele trouxe, né? Porque o espírito não traz qualidades, ele traz tendências para que aqui possa ser transformado em qualidades, né? Então, lá na adolescência, ele vai juntar aquilo que ele recebeu na educação, por isso que Kardec vai dizer que educar é incutir hábitos, dependendo dos hábitos que a família passou para ele, dependendo dos hábitos que a sociedade passou para ele, dependendo dos hábitos que o aspecto religioso também funcionou, ele vai fazer uma espécie de comparação com o que ele traz dele mesmo e vai fazer uma síntese. Então, é uma espécie de tese, antítese e síntese, sabe? Então, isso é um pouco complexo. Como é que o Nicodemos ia entender isso tudo? Não é que Jesus não sabia, Jesus sabe tudo, é um espírito puro, né? Sabia e sabe. O espírito puro domina todo o universo, ele não domina só aqui o planeta, né? Porque o universo passa a ser a casa dele, né? O espírito puro não habita um planeta. O espírito puro, ele deixou de ser espírito errante porque adquiriu a possibilidade de ter uma moradia fixa. Porque o que é um espírito errante? O espírito errante é exatamente aquele que não tem moradia fixa ainda. Como os nossos nômades, né? Os nossos ciganos, assim, que vão assim de lugar em lugar, sempre pousando sem moradia fixa, né? Moisés, por exemplo, a palavra diz que Moisés errou durante 40 anos no deserto. O que isso quer dizer? Ele fez pecado? Não. Que ele não tinha um local físico. Ele estava andando ali em círculo para que então, pelo que se tem conhecimento, ele esperou assim que aqueles mais velhos desencarnassem para poder, nos mais novos, colocar as ideias que ele tinha. Embora ele não tenha conseguido chegar à Terra Prometida, porque ele só chega até o Monte Nebo, dali ele avista Jericó, né, e desencarna. E ali Josué assume o comando daquele povo, né? Então, a palavra errante, né, não significa, não é sinônimo de erro, de errar. De errar, sim, errar no sentido de não ter uma localização definida, né, física. Então, assim são os espíritos errantes que ainda precisam reencarnar. Esses, todos eles, habitam em planetas, né? Planetas de expiação e provas, de regeneração, planetas ditosos, seja o planeta que for. O espírito puro comanda tudo, ele está em toda parte. Ele, como no caso Jesus, Jesus, o pessoal está esperando que ele volte, mas ele nem saiu daqui, porque isso aqui é o habitat dele, isso aqui que eu digo, a casa de Deus, que é o universo, porque o nosso planeta está no universo, faz parte, é uma das moradas, né? Então Jesus sempre esteve conosco, só que ele esteve agora há 2000 anos de uma forma mais tangível, né? Onde ele condensou seu perispírito, etc, etc, né? Mas então, o espírito puro, então, ele sabia e sabe tudo, mas Nicodemos é que não tinha aquele candeeiro, né? Que Jesus vai falar sobre o candeeiro como sendo uma base para receber a luz. Não se coloca a luz embaixo do alqueire.
e sim sobre o velador. Mas vejamos bem, para colocar em cima do velador, que é o candeeiro, nós vamos precisar ter essa estrutura, como se nós tivéssemos que colocar um lampião numa parede, nós íamos ter que ter ou um prego para pendurar, né, ou uma prateleira. Então, esse candeeiro que Jesus vai falar é exatamente essa estrutura, digamos assim, espiritual, psicológica que nós temos para entender as coisas, né? Então, Nicodemos não tinha. E ele até disse para Nicodemos: se eu te falo das coisas da terra, tu não me entendes, quanto mais se eu te falar das celestiais. Imagina Jesus falar para Nicodemos aquilo que o André Luiz nos fala hoje do plano espiritual, né? Então, a gente vê com isso que cada um tem, assim, a sua estrutura, né? O seu candeeiro apropriado de acordo com a sua evolução, né? Então, é onde Jesus vai dizer aqui no 12, tenho ainda muita coisa para vos dizer, mas não podeis agora suportar. Esse suportar não é dizer que vai fazer mal, é no sentido de entender, né? Porque a gente sabe que os espíritos luminosos, eles têm muita coisa para nos dizer, mas muita coisa nós ainda não temos nem como entender e eles têm a dificuldade de nos falar exatamente porque não temos no nosso vocabulário palavras, né, adequadas para expressar aquilo que eles querem falar e nos revelar, né? Então, as revelações para nós, mesmo agora, cada um vai recebendo de acordo com o seu entendimento, a sua capacidade, né? O grande pensador Jean Piaget já dizia, grande educador, né, que o aprendizado vem por camadas psicológicas, ou seja, você precisa ter uma camada para outra informação vir em cima daquela camada. Isso são as estruturas que, na palavra de Jesus, é o candeeiro, né? Então, no caso, os discípulos, as pessoas de então, não tinham ainda como entender mais do que puderam entender, né? E tiveram a dificuldade. Hoje ainda nós encontramos irmãos nossos, né, de outras orientações espirituais que interpretam as palavras de Jesus ao pé da letra, né? Isso ainda é uma infância espiritual, porque Jesus, ele veio falar para o espírito, ele não veio falar para os homens. Ele veio nos mostrar a ideia de Deus para que nós possamos entender agora uma ideia de Deus, digamos assim, atualizada em cima daquela que Moisés colocou, daquele Deus vingativo, e ele atualizou, dizendo que não é de Deus, não é de vingança, Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas nós vemos ainda determinadas correntes espiritualistas, enfim, religiosas, e ainda admitem a punição, que Deus pune, que Deus é capaz de irar-se. Ele é, no caso, cheio de vontades agora ele está bem, daqui a pouco não está. Imagina. Então, o que nós entendemos também com a doutrina espírita é a imutabilidade de Deus, as leis dele são imutáveis, assim como Deus, né? Como essa inteligência suprema do universo, como os espíritos nos informaram ali na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Então, as pessoas de então já estavam melhores do que aquelas que Moisés teve que conviver, né? E lá, então, ele teve até a necessidade, talvez, né, de apresentar essa divindade assim, ciosa, vingativa, humana, né? Porque ali a gente vê um antropomorfismo. O que isso quer dizer? Quer dizer que compararam Deus com um homem.
Então, na verdade, criaram Deus à semelhança do homem, não é o espírito à semelhança de Deus, né? Então, essa é uma coisa assim que nós vamos cada vez mais, principalmente agora com a doutrina espírita, entendendo a mensagem de Jesus. E aí nós vamos entender também que as palavras que Jesus usou foram veículos para passar uma ideia. Como hoje ainda as palavras têm esse significado, né, de passar uma ideia. Então, o que nós precisamos entender, né, é que o Cristo teve que usar as nossas palavras, o nosso vocabulário, para passar a sua ideia para o Espírito. Então, quando nós lermos o Evangelho, vamos ler de que ele, vamos entender também que ele está falando para você que está lendo aquilo ali. Para você, espírito, para você, consciência imortal. Porque senão fica complicado, né? Jesus vai dizer: bem-aventurados os aflitos. Puxa, então, como é que é esse mestre, se Deus quer nos ver infelizes, aflitos, sobrecarregados? Não é isso. Porque ele está falando para o espírito, porque o espírito que está passando por alguma turbulência, por algum problema de saúde, enfim, por alguma aflição, algum conflito, o espírito está passando por aquilo e o corpo está sofrendo, né? Porque o espírito está sendo tratado. Aquilo ali é uma terapia para o espírito. Mas é difícil, né, as pessoas entenderem isso, porque sempre esperam a felicidade aqui do homem. Porque se você esperar a felicidade do espírito, você pode ser feliz mesmo na doença, mesmo na crise, mesmo na dificuldade. Porque você vai ver tudo isso como instrumento de purificação de você, que é uma consciência imortal. Isso é muito importante que a gente entenda. Então vejam assim o papel hoje da doutrina espírita, que vem clarear as nossas capacidades cognitivas, né, para entendermos esse processo, para não ficarmos, né, não ficarmos assim, não ficarmos presos à letra. Inclusive no Antigo Testamento, tem gente ainda hoje que acha que Jonas foi engolido pela baleia. Aquilo ali é uma parábola, né? Muitos ainda acham que Jesus expulsou os vendilhões do templo, como muitas vezes fazem ver nos filmes. Essa expulsão desses cambistas que o Evangelho fala e do templo, esse templo é dentro de nós, somos nós mesmos. E esses cambistas, aqui é o egoísmo, é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância. Isso tudo são cambistas que têm que ser expulsos. E quando você permitir que Jesus entre no teu coração, no teu templo, você vai ver que naturalmente você vai deixando de ser egoísta, você vai deixando de ser orgulhoso, você vai deixando de ser arrogante e assim por diante. Porque a internalização dos ensinos de Jesus tem essa capacidade, eles fazem assim uma fermentação, né, boa. Jesus pediu que nós tivéssemos cuidado com a fermentação dos fariseus, porque lá só tinha maledicência, né? Mas a dele é uma fermentação boa, é a água viva, é a água da imortalidade que está dentro, né? Fazendo com que todas essas circunstâncias egóicas, vaidosas, de arrogância, né? De vingança, de crueldade, vão dando lugar à generosidade, à gentileza, vão dando lugar à compaixão, ao amor a si mesmo e ao próximo, né? Como Jesus recomendou. Mas é preciso limpar essa casa, né? Lembra lá de Zaqueu, né? E Jesus pediu que ele descesse logo do sicômoro, pois preciso que me hospedes hoje em tua casa. O que isso quer dizer?
que quando ele subiu no sicômoro, ele subiu um Zaqueu orgulhoso. E quando desceu, desceu do orgulho, desceu do egoísmo, desceu da vaidade, sabe? E aí ele estava pronto para hospedar o Cristo, naquela casa interna, não na casa física, né? Então, irmãos, vejam que o Evangelho passa a ser uma beleza, é um poema, assim, gigantesco, mas cujo poema não é apenas uma poesia para o nosso diletantismo. Ali está representando as leis divinas, cujas leis estão dentro de nós, que nós não sabíamos como cumprir essa lei. E ele veio nos mostrar, ó, meus filhos, cada vez que alguém te bater numa face, mostre a outra, que não é a face física. Porque quando alguém nos bate, nos agride, ele está mostrando o lado sombrio dele. E nós também temos um lado sombrio, porque se a gente rebater na mesma moeda, estamos mostrando o nosso lado sombrio, mas nós, graças a Deus, já temos um lado luminoso, fantástico na nossa evolução. E mostrar o lado luminoso, ou seja, ter tolerância, ter compreensão, sabe, ter humildade, e achar um meio naquele momento para mandar energias boas e não, né, e não apenas registrar aquele aspecto mais agressivo, né? E perceber que aquele é um momento infeliz daquele irmão, daquela irmã, né? Isso é importante que a gente tenha essa compreensão, porque eu diria que essa é aquele comportamento cristão. Alguém às vezes já me perguntou, né, Luiz, quando acontecer isto, aquilo, como é que eu vou, negativo, né? Como é que eu vou reagir? Eu digo, bom, primeiro que você não deve reagir. A recomendação é agir. A ação é diferente da reação. Para que haja uma reação, é primeiro ter a ação. Então, que a nossa ação seja boa. E se nós já tivermos desenvolvido a ideia de sermos um cristão autêntico, nós vamos ter um comportamento cristão. E aí vamos ver lá o que é preciso na hora. Precisa perdoar? Está lá Jesus pedindo, falando para Pedro que não precisa perdoar só, que não deve ser só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então a gente tem respostas, né? Ele também disse: se alguém te pedir a túnica, dê a manta, também a capa. Se for pedido para você caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Vejam só. Nós temos resposta para tudo ali, para o comportamento cristão, né? Aí tem outro detalhe, que, né? Porque diante desse processo que eu estou colocando, nós estamos instalando o amor dentro de nós. O que isso quer dizer? Que nós vamos ser carreadores do amor. Onde quer que nós estivermos, nós vamos deixar transparecer pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, essa fragrância do amor. E aí não importa se quem está ali é amigo, se é inimigo, se é de uma outra raça, de uma outra crença, de uma outra etnia, nós apenas vamos amar. Então esse amor ele sai naturalmente, nós não temos que dizer, eu vou amar porque esse cara é inimigo ou coisa parecida, não, não é isso. Esse amor que vai exalar essa fragrância amorável serve para os humanos, serve para os animais, serve para os vegetais, para tudo, para o meio onde nós estivermos. Nós não precisamos direcionar. Ele naturalmente acha o caminho para aquilo que se torna necessário naquela hora. É incrível, né? O poder do amor, né? Isso é muito significativo. Então, vamos então, entender
que precisamos ir trabalhando para que nós possamos ter uma condição melhor do que aquela que os nossos irmãos da época do Cristo não tinham. Porque vejam só, por que nós já podemos entender que já melhoramos muito? Porque nós já reencarnamos muitas vezes. De lá para cá, nós reencarnamos no mínimo umas 20 vezes, a cada 100 anos, por aí. Né? 2000 anos. Mas que seja 15 encarnações, que seja 10, né? A gente faz assim um cálculo, né? Assim, rápido. Né? E em cada encarnação, de cada encarnação, nós vamos para o plano espiritual mais avançados, principalmente mais inteligentes, nem sempre mais moralizados, porque é o seguinte, a inteligência ela se desenvolve a partir do momento que você está traçando um plano para alguma coisa, né? Um plano para você poder encontrar a solução para um problema financeiro, para um problema amoroso, para um problema conjugal, para um problema, enfim, de adversidades as mais diversas. Na elaboração desse esforço mental para encontrar a solução, você está desenvolvendo a inteligência. Agora, o que deveríamos é fazer isso de forma amorável, para não desenvolver só a inteligência. Então, na verdade, eu costumo lembrar que até os criminosos saem melhor, porque para você elaborar um crime, você teve que pensar. O problema aí é a questão moral, né, que vai ver pela lei de causa e efeito. Com certeza, a inteligência vai voltar mais desenvolvida, mas a reação daquela ação vai estar presente. E ainda mais, com a inteligência mais desenvolvida, nós vamos ter condições de, no plano espiritual, verificar a nossa fraqueza, né? O nosso deslize, o delito que nós praticamos. Né? Isso vai facilitar, de certa forma, também para uma nova programação reencarnatória. Então, meus irmãos, eu até disse que eu ia falar sobre o 13, né? Mas eu estou vendo que o nosso tempo está concluindo. Meu trabalho aqui é de aproximadamente 30 minutos. Então, eu quero deixar assim até o título desse meu trabalho agora, de O Poder do Amor. Que nós entendamos isso, que amar é algo assim imprescindível. Nós precisamos desenvolver afeto, nós precisamos desenvolver gentileza, carinho, amor aos nossos irmãos, gostar de estar com pessoas, receber bem as pessoas, sejam amigos ou inimigos. É, às vezes a gente recebe um amigo que traz o seu amigo. Dê boas-vindas também para esse amigo, porque se ele é amigo do teu amigo, ele é teu amigo também, né? E também que a gente possa desenvolver essa compaixão pelos irmãos que estão pelas ruas, né? Não vamos negar uma esmola, um auxílio, um dinheirinho, né? Uma comida. Vamos, com isso, desenvolver cada vez mais esse afeto, esse amor. Eu tenho pensado bastante acerca das pessoas que estão nas ruas a nos pedir ajuda. Na minha inferência, essas pessoas foram enviadas por Jesus para nós. Eles estão ali como se fosse o Cristo. Porque que nós não esperemos Jesus da forma como nós conhecemos. Né? Jesus se manifesta através das pessoas. E nós nos relacionando bem com essas pessoas, nós vamos estar a serviço do Cristo. Então, é uma forma até bastante fácil de fazer. Porque tem gente que diz assim, mas Luiz, se você dá dinheiro, eles vão gastar noutra coisa. Aí eu digo para eles, olha, o dinheiro, enquanto está contigo, é teu. Agora, a partir do momento que você dá para o outro, ele deixa de ser seu. E você não tem o direito de exigir que ele faça isso ou aquilo com dinheiro, porque ele é livre. Ah, mas ele vai comprar droga, ele vai comprar
é bebida alcoólica, isso é uma escolha dele. Agora, tem outro detalhe, que você, ao dar o dinheirinho, você dê também energias de amor, energias de paz, sabe? Porque eu entendo que, na verdade, o que ele está pedindo para ti é isso. Mas não sabe pedir, ele pede dinheiro. A verdadeira necessidade dele é a espiritual. E isso nós podemos dar com um sorriso, né? Se estivermos fora do automóvel, do carro, apertar a sua mão, dê um abraço, porque é o nosso irmão. Outro dia até disse, teve um senhor que disse, puxa, mas ninguém faz o que o senhor está fazendo. Eu digo, pois é, mas eu faço porque você é meu irmão. Eu sou filho de Deus e você também. Então, que nós possamos nos igualar nesse sentido de irmãos, embora a gente saiba que espiritualmente as nossas evoluções são diferentes. Mas a nossa natureza é espiritual e, como espírito, nós somos todos filhos de Deus, né? Então, que a gente possa pensar no poder do amor. Muita paz, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada irmão que estiver ouvindo essa nossa fala e que em seus corações possam se instalar definitivamente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos com Deus. Muito obrigado.